a gente olhando para o trauma, a gente pode falar o seguinte, ele pode resultar de eventos ou séries de eventos, né? Que aconteceram Isso é repetitivos, legal, crônicos. porque talvez assim a gente possa distinguir quando é um evento como um acidente, como uma morte, como até um estupro, um abuso sexual, é um evento. Né? Se a gente considerar a rede neural, ela entende que é um evento e depois a pessoa passou a se sentir segura novamente. Agora, Isso. quando são cenas e situações recorrentes, como a pessoa ter sido abusada várias vezes durante muitos anos, ter sido negligenciada, ter sofrido bullying, né? Então, assim, é como podemos entender que isso seria o complexo, A porque aí gente pode dizer que sim, a a rede neural cronicidade, né? A funciona diferente? repetição, isso mesmo. Mas assim, série de eventos ou um conjunto de circunstâncias, também a gente pode estar relacionando isso a trauma, porque é vivenciado pelo indivíduo como prejudicial. Então pode ser que não seja uma coisa assim, uma ameaça, pode ser algo crônico que vem repetindo na minha vida, né? Onde eu não tinha condições de lidar com aquela situação e aquilo vai acabar me impactando a nível emocional, né? E vai trazer por si só uma ideia de que eu, por exemplo, não tenho não tem valor, eu sou invisível. Inclusive, Cláudia, você está falando isso, é muito importante, porque hoje a formação de MDR tem um capítulo específico que fala da questão social do trauma. Hoje a gente tem trauma disseminado pelo mundo, né? Com questão de gênero, né? Assim, pô, você já viu alguém passando na rua e alguém fazendo bullying, falando, ô, seu gayzinho, né? Assim, isso marca. Isso traz, eu posso falar que seu copo está limpo de água e de repente começa a sujar seu copinho. Essas pequenas contaminações nesse copo de água são traumas, pequenos traumas, que vão gerar depois um efeito traumático, como por exemplo um trauma de choque, né? Que é aquele do DSM-5. Então, assim, essas questões que vão nos tirando da nossa própria resiliência, né? Faz com que a gente vai guardando isso na perspectiva do trauma, encapsulando numa rede de memória específica que vai trazer comportamentos, sentimentos muito específicos de trauma, seja de evitação, seja de flashbacks, seja de alto valor, né? Assim, seja até de humor, né? Que o trauma também altera o humor das pessoas. Então, um trauma de evento único, a gente sabe que existem vários tipos de trauma. Trauma agudo, eu não sei se vocês se lembram, né, quando aconteceu lá em Brumadinho, por exemplo, aquela catástrofe, aquilo foi um trauma agudo. Aconteceu naquele momento e afetou muitas pessoas. As pessoas viram, né, tem trauma vicariante daquilo que eu vejo, o sofrimento do outro, né, também, né. Muitos profissionais adoeceram, que foram ajudar as pessoas em Brumadinho, porque elas viram muito sofrimento. Então a gente sabe que essa perspectiva do trauma é muito mais ampla. De tanto eu ver o sofrimento, eu acabo tendo o trauma vicário, o trauma de compaixão pelo outro, né? E nós, profissionais de saúde, a gente, principalmente psicólogos, né, a gente também pode se traumatizar de tanto ver dor, de tanto ver sofrimento. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a nossa saúde mental e com a nossa saúde em si, fazer a nossa psicoterapia, para que a gente possa ajudar as pessoas com mais propriedade, né? Por isso que a gente se estuda muito também. Falo isso o tempo todo para os meus alunos, para os meus supervisionandos, né? E até para paciente, né? Quando o paciente pergunta assim, você faz terapia? Eu falo, faço, e sem data para acabar. O trauma, ele pode desenvolver nessa cronicidade desses eventos repetitivos e prolongados, uma apresentação clínica do nosso paciente complexa. Então, você estava perguntando, o que é um trauma complexo? Né? Trauma complexo é essa cronicidade da exposição ao trauma, como, por exemplo, violência doméstica, outros tipos de abuso, né? A gente sabe que existe abuso físico,
abuso emocional, né? Psicológico, isso tudo, isso, na cronicidade disso, isso traz uma complexidade, principalmente se isso aconteceu na mais precoce idade. Trauma de desenvolvimento, né, de até 6 anos de idade. Se essa base inicial não foi uma base estruturada, uma base firme, se essa pessoa viveu num lar onde ela não teve essa estrutura, ou a estrutura foi mínima, pode ser que os pais também tinham trauma, lembra do transgeracional? Que veio e ele vem repetir a história.